meu marido fingiu ter cancro e pediu-me o divórcio. Destroçada, aceitei. Imediatamente a seguir, correu feliz para registrar o casamento com a amante. Mas quando o meu advogado me informou que eu tinha herdado 100 milhões de euros, a família do meu ex-marido implorou-me para voltar. Sorri com desdém e disse uma única palavra: fora. Eu estava sentada, paralisada, no sofá de cabedal cor creme. As minhas mãos, firmemente entrelaçadas, repousavam sobre os joelhos. Na mesa de centro de Nogueira havia um maço de papéis brancos e finos. Parecia inofensivo, mas as letras de tinta preta impressas nele tinham o peso de 1000 toneladas, oprimindo o ar da nossa espaçosa sala de estar até a tornar sufocante. À minha frente estava Diogo, o homem com quem partilhara a minha vida durante 5 anos. Estava um pouco mais magro, com olheiras escuras e o seu rosto, sempre impecavelmente cuidado, parecia agora macilento e pálido, um aspecto perfeito para o papel que tentava representar. Inês, disse Diogo com a voz rouca, contendo uma tosse seca. Sei que isto é repentino, e acredita em mim, não queria que as coisas acabassem assim, mas o médico diz que não me resta muito tempo. Ele empurrou o maço de papéis na minha direção. Cancro do pâncreas em fase terminal. Dizem que no máximo 6 meses. Inclinei a cabeça para que o meu cabelo comprido me escondesse o rosto, para ocultar o sorriso trocista que ameaçava surgir nos meus lábios. Este teatro era demasiado elaborado. Lentamente, peguei no relatório médico e folheei as páginas uma por uma. A assinatura do médico, o carimbo vermelho do hospital, tudo parecia autêntico. Diogo tinha investido um esforço e um dinheiro consideráveis nisto, mas ele não sabia que na semana anterior a minha melhor amiga me tinha enviado uma foto. Uma foto de Diogo a abraçar pela cintura uma jovem e linda mulher chamada Antônia num resort de luxo no Estoril. Estavam radiantes, felizes e cheios de vida. Especialmente Diogo, cujo sorriso era tão brilhante que poderia ter iluminado um canto do céu. Não se parecia em nada com um doente terminal à beira da morte. Por quê? Por que me escondeste isto? Levantei o olhar, forçando uma expressão de choque e dor. Os meus olhos começaram a encher-se de lágrimas. Tinha praticado esta expressão em frente ao espelho centenas de vezes. Tinha de atuar na perfeição para que Diogo não suspeitasse o mínimo. Diogo inclinou-se sobre a mesa e pegou na minha mão. A sua mão estava gelada. Não queria que te preocupasses. Vê, nestes últimos meses, tenho inventado viagens de negócios, mas na verdade estava a receber tratamento sem sucesso. Não quero ser um fardo para ti e para nossa família, Inês. Vamos divorciar-nos. A palavra divórcio, pronunciada com suavidade, foi como uma facada direta no meu coração, não pela dor, mas porque confirmava tudo o que eu suspeitara. Ele queria a sua liberdade, queria estar oficialmente com a amante e queria livrar-se de mim da forma mais pacífica possível para poder ficar com esta casa, esta empresa, todos os bens que tínhamos construído juntos. Ou, melhor dizendo, os bens que, na sua maioria, me tinham sido deixados pelo meu pai. Não concordo. Retirei a mão, abanando a cabeça enquanto as lágrimas caíam sem controlo. Se estás doente, eu cuido de ti. Aconteça o que acontecer, não te abandonarei. Fizemos os nossos votos. Diogo suspirou, um suspiro cheio de exaustão e falsa nobreza. Inês, não sejas ingênua. Não quero passar os meus últimos dias a ver-te sofrer por mim. Quero que encontres outro homem, um melhor, que possa cuidar de ti. Considera isto a última coisa que faço por ti. Já preparei todos os papéis. Deixar-te-ei esta casa e transferir-te-ei todas as minhas ações da empresa. Não preciso de nada. As suas palavras soavam tão doces, tão abnegadas. Mas eu sabia perfeitamente que a nossa empresa estava afogada em dívidas após um projeto falhado dirigido pelo próprio Diogo. E esta casa estava hipotecada ao banco. Ele estava a deixar-me um completo desastre, enquanto planeava fugir com o dinheiro do Caixa B, que andava a desviar secretamente há muito tempo.
Olhei profundamente nos olhos de Diogo, tentando encontrar algum rastro do homem que outrora amei. Mas tudo o que vi foi engano, cálculo e uma crueldade arrepiante. O meu pai tinha me avisado sobre Diogo. Dizia que um homem de origem humilde com uma ambição desmedida não pararia perante nada para atingir os seus objetivos. Na altura, eu era jovem e acreditava no amor. Discuti com o meu pai, pensando que ele tinha preconceitos. Agora, cada uma das suas palavras ecoava em mim. Apoiei a cabeça na mesa, os meus ombros a tremer. O meu choro era abafado e soava verdadeiramente lamentável. Diogo levantou-se, contornou a mesa e abraçou-me. Calma, não chores mais. Tudo ficará bem. Só estou a fazer isto para teu bem. Deixei que me abraçasse. No meu interior não havia dor, mas sim um vazio aterrador. O amor, a confiança, tudo se tinha estilhaçado. A única coisa que restava era um ódio latente que ardia em silêncio. De acordo, Diogo. Se queres atuar, eu atuo contigo. Farei o papel da esposa abandonada e digna de pena e veremos quem é que acaba a chorar de verdade no final. Levantei o rosto. Os meus olhos cheios de lágrimas olharam para ele. Sim, se é o que queres. Aceito. Diogo sobressaltou-se um pouco. Provavelmente não esperava que eu aceitasse tão rapidamente, mas depois um brilho de alegria atravessou o seu rosto. Tão fugaz que, se não estivéssemos atentos, tê-lo-íamos perdido. Rapidamente escondeu-o com uma expressão de dor. Obrigada, Inês. Obrigada por me entenderes, disse com a voz carregada de uma gratidão fingida. Mas eu sabia que por dentro ele estava a celebrar ter se livrado de mim tão facilmente. O pano da sua peça estava prestes a cair e eu estava pronta para minha própria atuação. No dia em que fomos ao tribunal para finalizar o divórcio, uma chuva torrencial caiu de repente sobre Lisboa. As pesadas gotas batiam no para-brisas do carro, criando um som melancólico e urgente, tal como o meu estado de espírito turbulento. Diogo estava ao meu lado, ao volante, com uma impaciência mal disfarçada. Vestia um fato impecável. Provavelmente, assim que saísse dali, iria diretamente para outro lugar para começar a sua nova vida. Está feito, disse Diogo, quebrando o silêncio no carro. A partir de agora, cuida-te muito bem. Se precisares de algo, liga-me. Apenas emiti um som gutural, com um olhar fixo na janela. Ligar-te para quê? Para te ouvir falar da tua nova felicidade ou para vos dar os parabéns a ti e a ela? Pensei para mim, mas não o disse. Não queria desperdiçar mais nenhuma palavra com este homem. O carro parou em frente à porta de casa. Abri a porta e saí sem uma palavra de despedida. Diogo também não se demorou. Pisou o acelerador e o carro perdeu-se na cortina de chuva como se fugisse dos nossos 5 anos de passado. Fiquei ali, deixando que a chuva me encharcasse o cabelo e os ombros. Não sentia frio, apenas um vazio imenso no coração. O meu casamento tinha terminado oficialmente assim. Entrei em casa, despi a roupa úmida e preparei uma camomila quente com mel. O calor da chávena espalhou-se pelo meu corpo, ajudando-me a acalmar-me um pouco. Sentei-me no sofá, o mesmo sofá onde poucos dias antes Diogo se tinha sentado para me dar a notícia que me destroçou. Tudo naquela casa me era familiar, mas agora sentia-se estranhamente alheio. De repente, o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei um momento, mas finalmente atendi. Diga. Desculpe, é a senhora Inês, a ex-esposa do senhor Diogo Varela. Uma voz masculina, grave e educada, soou do outro lado da linha. O meu coração encolheu-se ao ouvir as palavras ex-esposa. Sim, sou quem fala. Bom dia, senhora Inês. Sou Lourenço Matos, o advogado do seu pai, o senhor Gaspar Soares. O meu pai tinha falecido há quase 1 ano. Por que é que o advogado dele me ligava agora? Um estranho pressentimento invadiu-me. Sim, bom dia, senhor Matos. Aconteceu alguma coisa? Senhora, ligo-lhe para informar de um assunto importante.
Segundo o testamento que o Sr. Soares deixou, há uma cláusula especial que se ativa no momento em que a senhora se divorcia oficialmente. Esta cláusula refere-se a um patrimônio herdado. Prendi a respiração. Herança. Antes de morrer, o meu pai tinha me deixado a empresa e algumas poupanças. Tudo isso tinha se fundido com os bens comuns com Diogo. Haveria mais alguma coisa? O advogado Matos continuou. A sua voz continuava monótona, mas cada palavra que pronunciava ressoava como um trovão nos meus ouvidos. Senhora, este patrimônio está avaliado em 100 milhões de euros e inclui numerário, ações e várias propriedades imobiliárias. Esteve guardado num fundo fiduciário privado e agora a propriedade legal foi transferida completamente para a senhora. Quase deixei a chávena cair das mãos. 100 milhões de euros. A quantia era demasiado grande para lá da minha imaginação. Nunca pensei que o meu pai fosse tão rico. Ele sempre tinha vivido de forma modesta e tinha me ensinado a ser independente, a não depender da fortuna familiar. Advogado, está a falar a verdade? Por quê? Porque não sabia nada disto. Senhora, foi o desejo do Sr. Soares. Ele queria assegurar-se de que este patrimônio lhe pertencesse unicamente a si para a proteger de qualquer risco. No testamento, especificou claramente que a cláusula só seria ativada quando a senhora já não estivesse numa relação matrimonial com o Sr. Diogo Varela. Talvez ele tenha previsto algumas coisas. Desmoronei-me no sofá, com a cabeça a andar à roda. Agora percebia tudo. O meu pai, aquele homem sempre rigoroso, mas que me amava incondicionalmente, tinha visto a verdadeira natureza de Diogo desde o início. Não se opôs ao meu casamento, mas em silêncio preparou-me uma via de escape. Usou a sua própria maneira de proteger a sua filha ingênua. As lágrimas voltaram a brotar. Mas desta vez não eram de dor nem de teatro, mas sim de gratidão e arrependimento. Pai, eu estava errada. Senhora Inês, está bem? A voz do advogado trouxe-me de volta à realidade. Estou bem. Obrigada, advogado. Sequei as lágrimas rapidamente. O que devo fazer agora? Se não se importa, amanhã poderemos reunir-nos no meu escritório para discutir os detalhes. Enviar-lhe-ei a morada. Sim, de acordo. Amanhã estarei lá. A chamada terminou. Deixei o telefone sobre a mesa, mas as minhas mãos ainda tremiam. A chuva lá fora tinha cessado. Após a tempestade, o céu limpou e um tênue arco, íris apareceu no horizonte. Olhei pela janela respirando fundo. Tudo tinha acontecido demasiado rápido, de forma demasiado inesperada. A dor pelo meu casamento desfeito parecia ter sido eclipsada por outra emoção mais intensa. Era uma sensação de empoderamento. Diogo, pensaste que me tinhas empurrado para o abismo, mas não sabes que a tua própria ação me abriu uma porta completamente nova. Uma porta que conduz à liberdade, à riqueza e, o mais importante, a oportunidade de começar o meu plano de vingança. A tua peça terminou, Diogo. Agora é a hora de começar a minha atuação e prometo que será espetacular. Na manhã seguinte, escolhi um fato de casaco, azul marinho, elegante e potente. Maquilhei-me levemente, o suficiente para ocultar o cansaço de uma noite de insônia e realçar a confiança que tentava construir. Conduzi até a morada que o advogado Matos me tinha enviado. Era um prestigiado escritório de advogados num grande edifício na Avenida da Liberdade, com um aspecto muito profissional e reputado. Uma jovem secretária recebeu-me à porta e conduziu-me ao escritório do advogado. A sala era espaçosa, decorada de forma simples, mas luxuosa, com uma enorme estante cheia de grossos tomos de direito. O advogado Matos levantou-se para me cumprimentar. Era bastante jovem, com cerca de 35 anos, alto, de rosto firme e com uns olhos brilhantes que irradiavam inteligência e perspicácia. Vestia um fato feito à medida que lhe assentava na perfeição, dando-lhe um aspecto muito elegante. Este era o homem em quem o meu pai tinha confiado um segredo tão grande. Bom dia, senhora Inês. Por favor, sente-se,
Disse com a mesma voz grave e calorosa que tinha ouvido ao telefone. Bom dia, advogado Matos. Respondi, sentando-me na cadeira em frente à sua secretária. Depois de a secretária nos servir chá, o advogado foi direto ao assunto. Deslizou-me uma grossa pasta. Senhora, aqui estão todos os documentos legais relacionados com o patrimônio que o seu pai lhe deixou. Pode revê-los. Abri a pasta. Lá dentro havia inúmeros documentos, extratos bancários, certificados de ações de grandes empresas, títulos de propriedade de imóveis em localizações privilegiadas. Tudo estava organizado de forma impecável e clara. A quantia de 100 milhões já não era um conceito abstrato. Materializava-se diante dos meus olhos com todo o detalhe. O meu pai, desde quando preparou tudo isto? Perguntei. A minha voz ainda tremia de incredulidade. Senhora, o senhor Soares começou a estabelecer este fundo fiduciário 1 ano depois de a senhora se casar, respondeu o advogado. Disse que respeitava a sua escolha, mas como o pai devia estar preparado para o pior dos cenários, contratou-nos em segredo a mim e aos meus sócios para investigar o senhor Diogo Varela. O advogado tirou outra pasta mais fina e colocou-a sobre a dos bens. Estes são os resultados da nossa investigação durante os últimos 4 anos. Abria com as mãos a tremer. Lá dentro havia informação detalhada sobre Diogo, que nem eu, a sua esposa, conhecia. Negócios obscuros, fundos de origem desconhecida e, claro, informação sobre a sua amante Antônia. Antônia era filha de um sócio de Diogo. Era muito jovem, recém-formada na universidade. Estavam juntos há quase 2 anos. O relatório incluía fotos deles em viagens, em compras e até faturas dos caros presentes que Diogo lhe tinha comprado com o dinheiro da empresa. Quanto mais lia, mais apertava os punhos. Então tinham-me estado a enganar descaradamente durante tanto tempo. Enquanto eu estava em casa preocupada com o declínio do negócio, o meu marido usava esse dinheiro para agraciar a sua amante. O ódio no meu interior voltou a acender-se com fúria. O seu pai era um homem muito cauteloso, continuou o advogado. Não só criou este fundo, como também estabeleceu múltiplos corta-fogos legais à sua volta. Isto assegurava que o senhor Varela ou qualquer outra pessoa não pudesse tocar nem num cêntimo deste patrimônio, mesmo enquanto fossem legalmente marido e mulher. O divórcio foi apenas a chave final para abrir a porta. Levantei o olhar para o advogado. Ele falava de forma calma e profissional, mas nos seus olhos vi empatia e respeito. Não era apenas um advogado, mas o fiel colaborador do meu pai, advogado Matos. Quero perguntar-lhe algo, disse com voz decidida. Com este dinheiro e com estas provas, o que posso fazer contra Diogo Varela? O advogado olhou para mim por um momento e depois acenou ligeiramente com a cabeça, como se tivesse antecipado a minha pergunta. Senhora Inês, o seu pai deixou-lhe uma arma muito poderosa. A questão é como a quer usar. Pode escolher esquecer tudo, usar este dinheiro para começar uma nova vida noutro lugar. Fez uma pausa e olhou-me diretamente nos olhos. Ou pode usá-lo para reclamar justiça para si mesma. Se escolher o segundo caminho, eu e os meus sócios colocaremos todos os nossos recursos para ajudar. Não precisei de 1 segundo para pensar. Escolho o segundo caminho. A traição de Diogo não era apenas a minha dor pessoal. Também pisoteava o amor e o sacrifício do meu pai. Não podia permitir que o homem que tinha enganado a minha família vivesse confortavelmente e feliz à custa do sofrimento dos outros. Tinha de fazê-lo pagar por tudo o que tinha feito. Quero que ele perca tudo, disse. A minha voz fria como gelo. A sua carreira, a sua reputação e até a mulher por quem me abandonou. Quero que prove a sensação de ser atirado para o fundo da sociedade. A mesma sensação que ele me provocou. O advogado assentiu seriamente. Entendido. Então, comecemos a traçar o plano. Primeiro, precisamos de consolidar o seu poder. Assumirá oficialmente o controle do fundo de investimento que o seu pai estabeleceu. Chama-se Fundação de Investimentos Soares. Depois, começaremos pelos elos mais fracos do império do Sr. Varela.
Ele começou a analisar a situação financeira de Diogo, os seus projetos e as suas relações com uma clareza assombrosa. A profissionalidade e inteligência do advogado incutiram-me uma confiança imensa. Sabia que no caminho espinhoso da vingança que tinha pela frente, não estava sozinha. Tinha o apoio do meu falecido pai e a ajuda de um advogado brilhante. A reunião terminou após quase 3 horas. Quando saí do edifício, o sol brilhante de Lisboa deu-me na cara. Já não era a Inês de ontem, a esposa submissa e sofredora. Agora era a presidente da Fundação de Investimentos Soares, com uma fortuna colossal nas minhas mãos e um sofisticado plano de vingança. Espera por mim, Diogo, o jogo acabou de começar. Poucos dias depois de assumir o controlo da Fundação Soares, a primeira coisa que fiz não foi lançar-me em grandes planos de negócios, mas sim voltar ao antigo escritório, o lugar que Diogo e eu tínhamos construído juntos para recolher as minhas coisas pessoais. Queria fechar esse capítulo de forma definitiva. Quando entrei, o ambiente tornou-se denso. Todos os olhares se fixaram em mim. Olhares de curiosidade, de pena e até de regozijo. Certamente já tinham sabido do meu divórcio e, com a situação de dívidas da empresa, davam por certo que eu era a perdedora, uma mulher fracassada, abandonada pelo marido. Podia ouvir os sussurros pelas minhas costas. Olha como ela está patética. Dizem que o marido a deixou pela filha de um peixe graúdo. Bem feito. Antes, como esposa do diretor, andava a armar em diva. Ignorei toda a gente e, com a cabeça bem alta, caminhei diretamente para o meu antigo escritório. A sala estava igual, só que na secretária a foto do nosso casamento tinha sido substituída por um cato, uma mudança cheia de simbolismo. Em silêncio, embalei os meus pertences numa caixa de cartão, alguns livros, umas quantas lembranças. Nada demasiado importante. Decidi que me ia livrar de tudo que pertencesse ao passado. Enquanto estava a arrumar as minhas coisas, Alice, a jovem assistente que eu própria tinha formado, entrou. De toda a empresa, Alice era a única que me tinha tratado com sinceridade. Vinha de uma família humilde, mas era muito trabalhadora e honesta. Senhora Inês, chamou em voz baixa, com os olhos cheios de lágrimas. Sinto muito. Não sabia que as coisas iam acabar assim. Sorri-lhe. Não te preocupes, Alice. São coisas de adultos. Obrigada por toda a tua ajuda durante este tempo. Tirei da minha mala uma pequena caixa de veludo e entreguei-lhe. Tenho uma pequena prenda para ti, como agradecimento. Alice abriu a caixa com hesitação. Lá dentro havia uma elegante caneta Montblanc. Era o presente que tinha planeado dar-lhe quando fosse promovida, mas agora já não era necessário. Oh, senhora Inês, isto é muito caro. Não posso aceitar, disse Alice, agitando as mãos. Aceita, insisti. Tu mereces. Continua a trabalhar arduamente. Mesmo que eu já não esteja aqui, espero que tenhas um futuro brilhante. Abracei-a suavemente e, pegando na minha caixa, saí do escritório. Ao passar pelas secretárias dos meus antigos colegas, parei um momento. Olhei-os diretamente, aqueles que há pouco cochichavam sobre mim, e dediquei-lhes um sorriso brilhante e enigmático que eles não conseguiram entender. Adeus a todos, estou de saída. Olharam para mim atônitos, provavelmente sem entender por que é que uma fracassada como eu podia estar tão calma e feliz. Não disse mais nada. Saí da empresa com a cabeça erguida, deixando para trás os seus olhares de surpresa e confusão. Ao sair do meu antigo local de trabalho, não fui diretamente para casa. Conduzi até uma luxuosa urbanização nova no Restelo, onde sabia que Diogo e Antônia se tinham acabado de mudar. Tinha pedido ao advogado Matos que investigasse a morada. A urbanização era famosa pelo seu luxo, segurança e, claro, os seus preços astronômicos. Diogo deve ter usado uma boa parte do dinheiro desviado da empresa para comprar uma casa ali e agradar a sua jovem amante. Fui diretamente ao escritório de vendas do projeto. Um agente imobiliário muito cortês recebeu-me. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la?
Quero comprar um apartamento aqui, disse com firmeza. Quero a cobertura do edifício A que tem vista para o campo de golfe. O agente ficou um pouco perplexo. Aquela cobertura era a mais cara de toda a promoção. Valia vários milhões de euros e estava à venda há algum tempo sem encontrar comprador. Senhora, tenha certeza. É um apartamento muito grande. E o preço? Sei. Quero pagá-lo pronto. De uma só vez, disse, colocando meu cartão de crédito sem limite sobre a mesa. Por favor, ajude-me a tratar disto o mais rápido possível. O olhar do agente mudou por completo. Apôs-se a convidar-me a sentar, serviu-me água e ligou a alguém para preparar o contrato. Todo o processo foi incrivelmente rápido. Numa só tarde, tornei-me proprietária do apartamento mais luxuoso da urbanização. E o mais interessante, o meu ninho ficava no último andar do edifício A. O apartamento de Diogo e Antônia ficava no 15, guerreiro andar do mesmo edifício. Do meu balcão podia ver o seu ninho de amor com total clareza. Naquela noite, depois de receber as chaves, fiquei no varandim do meu novo apartamento com uma taça de vinho do Porto na mão. Aos meus pés, a cidade iluminava-se com um brilho espetacular. Podia ver a luz quente que saía das janelas do apartamento do 15, guerreiro andar. Certamente, Diogo e Antônia estariam a jantar naquele momento, a desfrutar da felicidade que me tinham roubado. Dei um gole no vinho. O seu sabor ligeiramente tânico espalhou-se pela minha boca. Diogo, ficarás surpreendido ao saber que a ex-esposa que acabaste de abandonar é agora a tua vizinha, e não uma vizinha qualquer, mas sim de uma classe completamente diferente. Não farei nada escandaloso. Apenas estarei aqui, mesmo por cima de ti, como uma presença silenciosa, um lembrete constante do que fizeste. A tua vida pacífica acabou. Isto é só o princípio. A rainha regressou, e desta vez recuperarei tudo o que é meu. A Fundação de Investimentos Soares foi estabelecida oficialmente apenas uma semana depois de receber a herança. O nosso escritório ficava no andar mais alto de uma torre financeira no coração de Lisboa, com janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. O nome Soares não era apenas o apelido do meu pai, mas também evocava a paz e a prosperidade do sol, um lembrete do propósito de tudo o que eu estava prestes a fazer. O meu primeiro objetivo não foi Diogo, mas sim Bernardo, o meu antigo chefe no ateliê de arquitetura onde trabalhei antes de ajudar Diogo. Bernardo era um homem arrogante e incompetente, mas um mestre em adular os seus superiores e roubar o crédito dos outros. Tinha me humilhado em múltiplas ocasiões em frente aos meus colegas, criticando os meus desenhos por serem femininos e desprovidos de visão, enquanto pelas minhas costas apresentava as minhas ideias como suas. A última vez que o vi foi numa festa da empresa. Estava bêbado e fez comentários insinuantes, sugerindo que eu tinha conseguido o meu posto pelos meus contactos e não pelo meu talento. Na altura, para não envergonhar Diogo, saí em silêncio. Mas nunca esqueci essa humilhação. Através da rede do advogado Matos, soube que a empresa de Bernardo estava em apuros. Tinha pedido um grande empréstimo para investir num projeto imobiliário que tinha estagnado por problemas legais, deixando a sua companhia à beira da falência. Era a oportunidade perfeita. Enviei gente da Soares para se aproximarem de Bernardo como um investidor interessado em adquirir a sua empresa. No início, Bernardo mostrou-se arrogante. Pediu um preço exorbitante, pensando que éramos uns ingênuos com muito dinheiro. Não regateei. Dei instruções ao meu representante para que aceitasse o seu preço de imediato, oferecendo até um pouco mais, com uma única condição. A assinatura do contrato devia ser celebrada com grande pompa num hotel de 5 estrelas, com a presença da imprensa e dos seus sócios mais importantes. Bernardo caiu na armadilha facilmente. A sua ganância e vaidade toldaram o seu julgamento. Pensou que era a oportunidade de conseguir dinheiro e, ao mesmo tempo, recuperar o seu prestígio, demonstrando o quão valiosa era a sua empresa.
No dia da assinatura, Bernardo apareceu impecavelmente vestido, radiante, a cumprimentar toda a gente e a gabar-se do seu acordo milionário. Não tinha a mínima ideia de que a verdadeira dona da Fundação Soares era a antiga empregada que tanto tinha desprezado. Eu observava tudo a partir de uma sala privada através de uma câmara. Quando chegou o momento da assinatura, o meu representante subiu ao palco e proferiu um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, antes de procedermos à assinatura, tenho a honra de apresentar a presidente da Fundação de Investimentos Soares, a pessoa que tomou a decisão final nesta operação. Todos os olhares se dirigiram para o lado do palco. Saí com calma, a usar um vestido de noite cor bordô e com o cabelo apanhado num elegante coque. Quando Bernardo me viu, o sorriso congelou-lhe no rosto. Balbuciou, sem conseguir articular palavra. Olá, Bernardo. Há quanto tempo? Disse com calma, pegando na caneta da mesa. Parece que a tua empresa vale alguma coisa. Afinal, assinei o contrato com um traço decidido. Depois, peguei no microfone. Minhas senhoras e meus senhores, disse, a minha voz a ecoar na sala. Sou Inês Soares, presidente da Fundação de Investimentos Soares. Hoje, declaro oficialmente que completamos a aquisição da totalidade da empresa do senhor Bernardo Costa. Soaram aplausos. Bernardo continuava petrificado. Virei-me para ele, sorri e acrescentei. E como nova proprietária da empresa, a minha primeira decisão é despedir o diretor Bernardo Costa. O motivo: incompetência e falta de ética profissional. Tem 30 minutos para recolher os seus pertences pessoais e abandonar as instalações. A equipa de segurança irá assisti-lo. A sala ficou em silêncio. O rosto de Bernardo passou de pálido a lívido e depois a um vermelho intenso de raiva e vergonha. Apontou para mim tentando dizer algo, mas 2 corpulentos guardas de segurança colocaram-se ao seu lado. Como te atreves? Claro que me atrevo, interrompi-o. Isto é por todas as humilhações que me fizeste passar. Recorda bem, nunca subestimes uma mulher. Dito isto, virei-me e saí sem me dignar a olhar para a sua figura patética. Os sussurros, os comentários e os flashes das câmaras pelas minhas costas não me incomodaram. Uma sensação de satisfação invadiu-me. Este foi apenas o primeiro disparo. Foi doce e gratificante. Bernardo era apenas um peão no meu tabuleiro de xadrez. E agora era a hora de apontar para as peças mais importantes. Não muito depois de me mudar para a cobertura, familiarizei-me rapidamente com a vida da alta sociedade da urbanização. A vida social dos residentes era coordenada através de um grupo de WhatsApp da comunidade, onde as pessoas costumavam gabar-se de viagens de luxo, novas compras de marca ou simplesmente coscovilhar. Raramente participava, apenas observava em silêncio, até que, numa manhã ensolarada, decidi que era hora de cumprimentar os meus vizinhos. Tirei uma foto do meu balcão com orquídeas em flor e a cidade como fundo e publiquei-a no grupo com uma mensagem aparentemente inocente. Bom dia a todos. Sou Inês, a nova vizinha da cobertura do edifício A. É a minha primeira vez numa comunidade tão exclusiva, por isso ainda estou um pouco perdida. Espero os vossos conselhos. Imediatamente o chat animou-se. Todos me deram as boas-vindas, maravilhados com o meu apartamento. Tal como esperava, minutos depois, Antônia, a nova esposa de Diogo, também comentou com um tom algo condescendente. Bem-vinda, nova vizinha, nós vivemos no 15, Beiro andar. Se precisares de ajuda com algo, é só dizer. Sorri. O peixe tinha mordido o isco. Esperei um pouco que a conversa continuasse o seu curso e depois enviei outra mensagem como se me tivesse acabado de lembrar de algo. Ai, que vergonha. Aproveito para perguntar. Alguém conhece o Sr. Varela do 1508? É que no outro dia, depois de assinarmos o divórcio, ele pediu-me algum dinheiro solto para pagar o parquímetro e acabei de me lembrar. Escrevi-lhe, mas ele não me responde. Se alguém o vir, podia lembrá-lo. Muito obrigada a todos. Uma mensagem trivial, uma quantia
insignificante de dinheiro. Mas no contexto de eu viver na cobertura, Diogo ser o meu ex-marido e a ação de pedir dinheiro emprestado para o parquímetro e depois não o devolver, adquiria um significado completamente diferente. Pintava a imagem de um homem tão arruinado após o divórcio que nem sequer tinha para o estacionamento e tinha de pedi-lo à ex-mulher. O chat, que antes fervilhava de atividade, silenciou-se de repente. Certamente todos estavam a tirar screenshots e a partilhá-las. Minutos depois, o meu telefone vibrou. Era o número de Diogo. Diga, atende John Dochura. Inês, que diabos estás a fazer? Gritou Diogo do outro lado. Que disparates estás a dizer no chat dos vizinhos? Queres pôr-me em ridículo? Ui, que coisas dizes? Fingi inocência. Só estava a perguntar o do parquímetro. Se pedes emprestado, devolves. Não há nada de que se envergonhar. Ou será que te esqueceste? A memória dos doentes às vezes falha. Enfatizei deliberadamente as palavras dos doentes. Diogo ficou sem palavras. Não podia admitir que não estava doente, nem negar que me tinha pedido dinheiro, porque isso o faria parecer ainda mais patético. Tu és incrível, não brinques comigo. Nunca me atreveria. És um doente terminal. Devo mostrar-te respeito, disse com sarcasmo. Bem, se não é mais nada, desligo. Tenho uma reunião na fundação. Adeus. Desliguei sem lhe dar a oportunidade de dizer mais nada. Tinha ganho o primeiro assalto desta guerra psicológica com facilidade. Sabia que, a partir de agora, cada passo de Diogo e Antônia naquela comunidade seria examinado e comentado. A felicidade que tentavam projetar converter se ia no alvo de riso dos seus vizinhos ricos. Naquela tarde, tive uma reunião com o advogado Matos nos escritórios da Soares. Ele trouxe-me informação muito mais importante. Auditamos os livros da sua antiga empresa, disse Lourenço, colocando um grosso dossiê sobre a mesa. Tal como suspeitávamos, Diogo Varela desviou uma quantia muito importante. O valor exato, segundo estimativas preliminares, é de quase 8 milhões de euros. Embora estivesse preparada mentalmente, senti uma pontada no peito. 8 milhões. Era o suor e o esforço meu, do meu pai e dos empregados que outrora confiaram nele. O fluxo de dinheiro é muito sofisticado. Através de várias empresas fantasma, continuou Lourenço, mas rastreamos o destino final. Uma parte, quase 2 milhões, foi transferida para a conta de uma empresa chamada Promoções Marvila Hélida. E o proprietário dessa empresa é o senhor Noronha, o pai de Antônia. Então estava claro, não era apenas uma infidelidade, era uma conspiração calculada entre Diogo e a família da sua amante para roubar os meus bens. A raiva voltou a ferver no meu interior. Podemos processá-lo agora mesmo? Perguntei. Poderíamos, respondeu Lourenço. Com estas provas, certamente acabaria na prisão. Mas quer que tudo termine tão simplesmente? Ou quer recuperar tudo o que lhe pertence com juros? Olhei para Lourenço nos olhos. Entendi o que ele queria dizer. Enviar Diogo para a prisão agora era demasiado fácil. Não acalmaria o ódio que sentia. Queria tê-lo arruinado sem um cêntimo. A implorar o meu perdão no desespero. Entendido, disse. Por agora, guardaremos estas provas. Serão o meu trunfo na manga. Concentremo-nos no próximo plano. Ouvi dizer que o Grupo Ribeira, a empresa da família dele, está a tentar obter um grande projeto do governo. Lourenço assentiu com um sorriso de cumplicidade no rosto. O projeto de habitação social da zona oriental da cidade. Uma fatia muito grande. E sei que não lhes vai deixar comer lá tão facilmente. A verdadeira batalha acabava de começar. O projeto de habitação social a que o Grupo Ribeira aspirava não era apenas uma obra de construção, era um projeto-chave para a cidade com um grande significado político e social destinado a proporcionar habitações acessíveis para os trabalhadores. Qualquer grupo que ganhasse a licitação não só obteria enormes lucros, como também um prestígio e relações inestimáveis com a administração.
Para o Grupo Ribeira, que procurava expandir o seu poder, era um bocado irresistível, e para mim era o campo de batalha perfeito para desferir um golpe mortal na família de Diogo. Para competir numa licitação de tal envergadura, a Fundação Soares precisava de uma construtora com capacidade e reputação. A empresa de Bernardo, que acabara de adquirir, era demasiado pequena, mas eu já tinha outro objetivo em mente. A Construtora do Leste, uma empresa de renome que atravessava dificuldades financeiras. Rapidamente, usei o poder financeiro da Soares para adquirir uma participação maioritária, assumir o controle e colocar a minha gente na direção. Tudo foi feito de forma silenciosa e rápida. Agora tinha nas minhas mãos uma espada afiada. O passo seguinte era conhecer o inimigo. Precisava de obter informação interna do Grupo Ribeira, especialmente a proposta detalhada que apresentariam ao comitê do projeto. Isto era quase impossível, mas eu tinha uma via que ninguém esperava. Liguei a Alice, a minha antiga assistente. Continuava em contato com ela. Sabia que Alice tinha um primo, Gonçalo, que trabalhava no departamento de planeamento do Grupo Ribeira. Gonçalo era um bom rapaz, mas viciado no jogo e com uma dívida considerável. Reuni-me com Alice numa cafetaria tranquila. Não fui direta ao assunto. Perguntei-lhe pela sua vida, pelo seu trabalho. Depois, mencionei subtilmente Gonçalo. Ouvi dizer que o teu primo Gonçalo está a passar por um mau momento. É verdade? Ela sobressaltou-se. O seu rosto mudou. Sim. Como sabe? Contaram-me por acaso, disse, colocando um envelope grosso sobre a mesa. Aqui estão 50 mil euros. Dá-lhes para que pague as suas dívidas. Considera-o uma ajuda da minha parte. Alice, horrorizada, recusou. Não, de modo nenhum. É demasiado dinheiro. Não podemos aceitar. Não te preocupes. Peguei na sua mão. Vejo-te como uma irmã. Ajudar-te é o correto. Só te peço um pequeno favor. Sei que o Gonçalo trabalha no Grupo Ribeira e estou muito interessada no projeto de habitação que estão a preparar. Poderias pedir-lhe que me ajudasse a conseguir alguma informação sobre os seus planos? Apenas o básico. Falei com suavidade, mas Alice era suficientemente inteligente para entender o que eu queria. Olhou para mim com uma expressão complexa. Sabia que era algo incorreto, que poderia meter o seu primo em sarilhos, mas o dinheiro que tinha à sua frente era uma tentação demasiado grande. A salvação para o seu irmão, Senhora Inês, isto, não te preocupes, não lhe acontecerá nada, tranquilizei-a. Tudo será feito com a máxima discrição. Quando tudo terminar, conseguir-lhe-ei um trabalho melhor na minha empresa, com um salário muito maior. Pensa nisso. Deixei o envelope na mesa e fui-me embora. Sabia que ela aceitaria. A lealdade humana tem os seus limites, especialmente quando se está encurralado pelas dívidas. Tal como esperava, 2 dias depois, Alice ligou-me. Tinha convencido o seu primo. Numa noite, Gonçalo copiou em segredo todo o dossiê da licitação do Grupo Ribeira para uma pen USB e entregou-mo. Continha tudo, os planos detalhados, o orçamento de materiais e, o mais importante, o preço final da proposta. Com a pen USB na mão, soube que tinha a vitória assegurada. A minha equipa e eu trabalhamos toda a noite a analisar os documentos do nosso concorrente. Tinham apresentado um preço muito competitivo, mas descobri um ponto fraco fatal. Para reduzir custos, planeavam usar materiais de construção de qualidade inferior a padrão de fornecedores desconhecidos. Era uma fraude perigosa, especialmente para um projeto de habitação para pessoas humildes. Sorri, Diogo e a sua família eram capazes de arriscar a segurança das pessoas por dinheiro. Não só queria ganhar o projeto, queria desmascarar a sua hipocrisia e a sua ganância perante toda a gente. Com base na informação, instruí a minha equipa para que preparasse uma nova proposta. Propusemos um preço ligeiramente inferior ao do Grupo Ribeira, mas comprometemo-nos a usar materiais de primeira qualidade que cumpriam os padrões internacionais. Ao mesmo tempo, pedi ao advogado Matos que preparasse um dossiê detalhado expondo o plano do Grupo Ribeira de usar materiais de baixa qualidade com provas sobre a origem obscura dos seus fornecedores. Tudo estava pronto.
A armadilha estava montada. Só faltava esperar pelo dia da abertura das propostas para ver como a presa se contorcia. Umas semanas antes da abertura oficial da licitação, a Associação de Construtores celebrou a sua gala anual num dos hotéis mais luxuosos de Lisboa. Era um evento que reunia os grandes nomes do setor, um lugar para fazer contactos e também para exibir status. Sabia que a família de Diogo e o Grupo Ribeira não podiam faltar e decidi que seria o cenário perfeito para o meu regresso. Há muito que não aparecia em público como empresária. As pessoas ainda me conheciam como Inês, a submissa esposa de Diogo Varela. Naquela noite, escolhi um vestido de gala verde esmeralda, um design simples que realçava a minha figura com elegância. Usava o cabelo em ondas suaves e uma maquilhagem natural que destacava uns lábios vermelhos e poderosos. Não fui sozinha. Ao meu lado caminhava o advogado Matos, impecável num smoking preto. A sua presença era de um sócio, mas também uma afirmação silenciosa da minha nova posição. Quando entramos no salão, todos os olhares se viraram para nós. A música pareceu parar por um instante e começaram os sussurros. Estavam surpreendidos, não só pela minha presença, mas pela minha aura completamente diferente. Já não era a mulher de olhar triste e resignado. Agora o meu olhar era agudo e seguro. Cada passo que dava irradiava o aprumo de alguém que tem o controlo. E então vi-os. Diogo e Antônia estavam a falar com os sócios. Antônia usava um vestido cor-de-rosa exagerado, tentando parecer uma anfitriã, mas o seu ar inexperiente e a sua ostentação denunciavam-na. Diogo parecia presunçoso, com um copo na mão, a rir e a falar sem parar. Desfrutava do seu novo status. Quando Diogo se virou e me viu, o sorriso apagou-se-lhe do rosto. O copo quase lhe caiu da mão. Antônia seguiu o seu olhar. Quando me reconheceu, o seu lindo rosto mudou da surpresa para o ciúme e a desconfiança. Sorri, levantei o meu copo para os cumprimentar de longe e, juntamente com o advogado Matos, caminhei tranquilamente na sua direção. Quanto mais me aproximava, mais evidente era o desconcerto no rosto de Diogo. Inês, o que fazes aqui? Balbuciou. Por que não estaria eu aqui? Repliquei com calma. É uma gala do setor da construção. Ah, esqueci-me de me apresentar. Virei-me para os sócios que estavam com Diogo, com um tom de voz suficientemente alto para que os que estavam à volta pudessem ouvir. Sou Inês Soares, presidente da Fundação de Investimentos Soares. Recentemente, adquirimos uma participação maioritária na Construtora do Leste. É um prazer conhecer. Luz. Fez-se silêncio. O nome Construtora do Leste não era desconhecido. O facto de um misterioso fundo de investimento a ter comprado era o tema de conversa das últimas semanas. Ninguém imaginava que eu estivesse por trás. Diogo olhou para mim com incredulidade. Fundação de investimento, presidente. De onde tiraste o dinheiro? Deu-se conta da sua indiscrição e calou-se. Isso não é algo que te deva preocupar, respondi sem apagar o sorriso. Em vez disso, devias preocupar-te com o Grupo Ribeira. Ouvi dizer que estão muito interessados no projeto de habitação social. Que coincidência! A Construtora do Leste também nos interessa muito. Espero que tenhamos uma concorrência justa. Antônia, que tinha permanecido em silêncio, interveio de repente com voz azeda. Justa, o que saberás tu de construção para competir? Não és mais do que uma mulher que usa o dinheiro dos homens para se armar em importante. Virei-me para Antônia. O meu olhar endureceu. Querida, quando eu estava a construir uma empresa do zero com o meu ex-marido, tu provavelmente ainda estavas no liceu. É melhor não te meteres em assuntos de adultos. Além disso, num lugar tão elegante como este, devias cuidar dos teus modos, para que as pessoas não pensem que na tua casa não te ensinaram educação. As minhas palavras foram como um estalo invisível. O seu rosto avermelhou-se de raiva e vergonha. Tu atreves-te a chamar-me mal-educada? Eu não disse isso. Sentiste-te visada? Encolhi os ombros. Antônia perdeu o controle. Levantou a mão, mas Diogo deteve-a. Antônia, basta.
Ralhou-lhe em voz baixa, pálido de vergonha. O confronto tinha atraído demasiada atenção. Um membro da organização aproximou-se incomodado. Senhora Varela ou Senhora Soares? Se não se sente bem, podemos. Antônia soltou-se de Diogo. Fulminou-me com o olhar e gritou: afasta-te! Virou-se e foi-se embora furiosa. Diogo desculpou-se desajeitadamente com todos e correu atrás dela. A cena terminou rapidamente. Fiquei ali a beber o meu vinho com calma. As pessoas à minha volta olhavam-me de forma diferente, com uma mistura de curiosidade e respeito. Tinham entendido que a Inês de hoje já não era uma mulher fácil de intimidar. Tinha declarado guerra oficialmente e esta batalha ia ganhar lá. Depois da gala, o nome de Inês Soares e da Fundação de Investimentos Soares converteram-se no tema de conversa do mundo empresarial de Lisboa. Diogo e o Grupo Ribeira deviam estar inquietos. No entanto, eu sabia que uma melhor proposta não era suficiente para garantir a vitória. O Grupo Ribeira andava há anos no setor e as suas conexões não podiam ser subestimadas. Certamente tinham outros trunfos na manga. Temos o dossiê da licitação, mas algo não me bate certo, disse a Lourenço numa reunião. A atitude de Diogo na festa, depois do choque inicial, continuava a ser bastante segura. Acha que pode ganhar? Lourenço assentiu pensativo. Eu também acho. Apresentar uma proposta com irregularidades nos materiais com tanta confiança significa que acreditam que alguém fará vista grossa. É muito provável que tenham movido cordelinhos por trás. O nosso objetivo de investigação definiu-se rapidamente. O diretor Nuno Pereira, chefe do gabinete de projetos de construção da cidade, a pessoa com a decisão final. O senhor Nuno Pereira tinha fama de ser discreto, mas tinha um ponto fraco. O seu filho, que estudava nos Estados Unidos, com uns custos que superavam em muito o seu salário de funcionário. A equipa de Lourenço foi muito eficiente. Numa semana, descobriram um fluxo de dinheiro suspeito. Uma grande soma tinha sido transferida de uma empresa fantasma do Grupo Ribeira para a conta de um parente distante da esposa do diretor Nuno Pereira. Dias depois, esse dinheiro foi enviado para os Estados Unidos para o seu filho como uma bolsa de talento de uma fundação educativa desconhecida. O rastro era intrincado, mas não para os nossos peritos financeiros. E há mais, disse Lourenço, passando para outra página. Investigamos a empresa de engenharia que preparou a proposta técnica para o Grupo Ribeira. É a Projetos Atlas e o seu diretor, o senhor Teixeira, é o tio materno de Antônia. Sorri com ironia. Uma rede de interesses perfeita. A família da futura esposa unida para saquear os cofres públicos. Diogo tinha planeado tudo, mas não contava que eu apareceria para o desbaratar. Reúne todas as provas, disse a Lourenço. Extratos de contas, fotos de Diogo a reunir-se em privado com o diretor Nuno Pereira num restaurante discreto. Declarações de empregados descontentes da Projetos Atlas. Precisamos de um caso irrefutável. Enquanto Lourenço se concentrava nas provas de suborno, eu pressionava o Grupo Ribeira a partir de outra frente, os fornecedores de materiais. Com o poder financeiro da Soares e a crescente reputação da construtora do leste, reuni-me em privado com os principais fornecedores de cimento e aço que trabalhavam com o Grupo Ribeira. Não precisei de dizer muito. Ofereci-lhes contratos exclusivos a longo prazo, com melhores preços e um subtil aviso sobre o risco de se associarem a um grupo sob suspeita de práticas ilegais. Os empresários são muito astutos. Entenderam que o barco do Grupo Ribeira estava a afundar-se e procuraram um salva-vidas mais seguro. Em pouco tempo, vários fornecedores importantes anunciaram o fim da sua colaboração com o Grupo Ribeira, alegando diversas razões. A sua cadeia de abastecimento quebrou-se. As suas obras em curso paralisaram e as suas ações começaram a cair a pique. A família de Diogo entrou numa crise real, e isto era apenas o prelúdio da sinfonia de vingança que lhes tinha composto. O dia da abertura da licitação aproximava-se, e seria o dia em que o último pano cairia.
O dia da abertura da licitação celebrou-se num ambiente solene mas tenso no Salão de Atos da Câmara Municipal de Lisboa. Todas as partes interessadas estavam presentes, representantes das construtoras, o comitê do projeto e numerosos jornalistas. O advogado Matos e eu sentamo-nos na primeira fila. Em frente, não muito longe, estavam Diogo e o seu pai, Sebastião Ribeira, presidente do grupo. O senhor Ribeira era um homem com cerca de 50 anos, de rosto severo, mas com um olhar frio e calculista. Quando os resultados foram anunciados, a sala explodiu. A construtora do Leste, com o apoio da Fundação Soares, tinha ganho oficialmente a licitação, mas isso não foi tudo. Imediatamente a seguir, um representante da Inspeção Geral subiu ao estrado. Anunciou que durante a revisão dos dossiês tinham descoberto graves irregularidades na proposta do Grupo Ribeira. Não só pretendiam usar materiais de qualidade inferior, como também havia indícios de conluio e suborno a um funcionário público. Todo o caso, incluindo as provas que Lourenço tinha fornecido em segredo, seria remetido à polícia para uma investigação completa. Foi um choque total. Os flashes das câmaras explodiram, todos a apontar para Sebastião Ribeira e para o seu filho. Os seus rostos, já desapontados, ficaram brancos de pânico. O senhor Ribeira quase caiu e teve de se apoiar na sua cadeira. Diogo olhou para mim fixamente, com os olhos injetados em sangue, cheios de ódio e incredulidade. Retribuí o olhar com calma e assenti levemente como um adeus final. A conferência de imprensa posterior foi um êxito retumbante para nós. Comprometemo-nos a executar o projeto com a máxima qualidade, proporcionando lares seguros e dignos. A minha imagem e a da Soares encheram as manchetes com elogios, em total contraste com o escândalo do Grupo Ribeira. Naquela tarde, enquanto estava no meu escritório, Diogo irrompeu. Não entrou pela porta principal, mas sim pela saída de emergência, evitando toda a gente. O seu rosto já não tinha o aspecto cuidado de sempre. Estava macilento e desfeito. "Inês, foste tu, não foste?" gritou, batendo na minha secretária. "Não sei do que falas", respondi com calma, recostando-me na minha cadeira. "O Grupo Ribeira faz negócios sujos e é apanhado. O que é que eu tenho a ver com isso?" "Não finjas", gritou Diogo, com os olhos esbugalhados. A fuga da proposta, os fornecedores a cancelarem os contratos e o do suborno. "Se não foste tu, quem? Tu odeias-me tanto assim?" "Odiar-te?" Sorri com desdém. "Sobreestimas-te, Diogo. Não mereces tanto. Simplesmente estou a recuperar o que é meu e a dar uma lição a uns burlões." Diogo ficou sem ar. Contornou a mesa olhando para mim como se quisesse devorar-me. "Achas que ganhaste? Achas que o dinheiro é tudo? Deixa-me dizer-te uma coisa. A tua família também não é tão santa. Não te esqueças do caso de revelação de segredos comerciais de há 10 anos. O teu pai também caiu em desgraça por isso." Ao dizer isso, ambos ficamos gelados. Ele pareceu dar-se conta do seu erro e calou-se, mas já era tarde. O caso de há 10 anos. Recordava vagamente que a empresa do meu pai sofreu um grande revés, quase faliu. O meu pai disse que um sócio o tinha traído, revelando uma patente importante, mas nunca deu detalhes nem disse quem era esse sócio. Eu não perguntei para não reabrir a ferida. "O que é que esse caso tem a ver com a tua família?" perguntei. A minha voz começava a tremer. Um mau pressentimento percorreu-me as costas. Diogo olhou para mim com um brilho de triunfo maldoso. "Tinha encontrado o meu ponto fraco. Queres saber? Então pergunta ao teu pai na sua campa ou investiga quem foi que o apunhalou pelas costas." Dito isto, soltou uma gargalhada demente e foi-se embora, deixando-me sozinha no enorme escritório com uma pergunta e uma terrível suspeita semeada no meu coração. O caso de há 10 anos, o meu pai e a família Ribeira. Que conexão havia entre eles? As palavras de Diogo cravaram-se na minha mente como uma agulha envenenada. Assim que ele se foi embora, liguei ao advogado Matos.
Pedi-lhe que usasse todos os seus recursos para reinvestigar o caso de revelação de segredos comerciais da empresa do meu pai de há 10 anos, concentrando-se especialmente em qualquer conexão com o Grupo Ribeira de Sebastião Ribeira. O meu coração ardia. Tinha a sensação de que estava prestes a descobrir um segredo terrível, uma verdade que poderia mudar tudo. Enquanto esperava pelos resultados de Lourenço, não fiquei de braços cruzados. A guerra contra os Ribeira devia continuar. Destruir o seu negócio era apenas uma parte. Queria atacar o que mais valorizavam, a honra e o orgulho da sua linhagem. Investiguei a família Ribeira. Era uma família de longa tradição, muito apegada às suas raízes e ao legado dos seus antepassados. O seu maior orgulho era uma quinta no Alentejo, com uma capela familiar construída num terreno com um feng shui excelente. Todos os anos, em festividades importantes, todo o clã Ribeira se reunia ali. Para a mãe de Diogo, uma mulher que sempre se orgulhou da sua ascendência, esse lugar era mais sagrado do que a sua própria vida. Um plano audaz e cruel formou-se na minha mente. Imediatamente, enviei gente da Soares para comprar todas as terras agrícolas que rodeavam a quinta dos Ribeira. Com o nosso poder financeiro, a operação foi num abrir e fechar de olhos. Os agricultores, desejosos de vender a bom preço, assinaram sem hesitar perante uma oferta tão generosa. Numa semana, todas as terras que rodeavam a capela dos Ribeira eram minhas. O passo seguinte foi algo que ninguém esperava. Através dos canais oficiais, fiz um pedido para doar todas as terras recém-adquiridas à Câmara Municipal com uma proposta específica: construir uma central de tratamento e transferência de resíduos para toda a comarca. Os meus argumentos eram impecáveis. A zona estava a crescer, a quantidade de resíduos aumentava e era necessário um lugar centralizado para os gerir e proteger o meio ambiente. A localização era ideal, longe das zonas residenciais e com bom acesso. A notícia espalhou-se. A Câmara aplaudiu o meu ato de civismo. Os residentes locais ficaram contentes por finalmente o problema do lixo ser resolvido. Apenas uma família estava em brasa. Os Ribeira não podiam acreditar que o seu sagrado lugar de culto ancestral estivesse prestes a ser rodeado por uma montanha de lixo. O mau cheiro, as moscas, os caminhões a entrar e a sair dia e noite, o feng shui arruinado, a honra familiar pisoteada. Era uma humilhação insuportável. Tal como esperava, a primeira a explodir foi a mãe de Diogo. Veio diretamente ao meu edifício para armar um escândalo. A segurança impediu-a de subir à minha cobertura, por isso ficou no átrio, a gritar e a insultar. Observei-a tranquilamente a partir das câmaras de segurança. Finalmente, dei-lhe permissão para subir. A senhora Adélia Ribeira irrompeu no meu apartamento como um furacão. O seu habitual aspecto distinto tinha desaparecido, substituído por um rosto furioso e avermelhado. Vaca, como te atreves a fazer algo tão vil? Sibilou, apontando para mim. Com calma, servi uma chávena de chá e ofereci-lhe. Senhora, por favor, falemos com calma. Se gritar, os vizinhos vão pensar mal. Não me interessa, atirou a chávena com um gesto que se estilhaçou no chão. Tens de parar com esse projeto asqueroso agora mesmo. Dar-te-ei o dinheiro que quiseres, mas retira a doação das terras. Sorri levemente. Que coisas diz, senhora? Só estou a fazer algo bom pela comunidade. Ou será que a família Ribeira não gosta de ver a cidade mais limpa? Tu. A senhora Adélia tremia de raiva. Faz isso para te vingares de Diogo, de toda esta família. És uma mulher retorcida e malvada. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não conseguirás vencer-nos. Há 10 anos, o teu pai enfrentou-nos e olha como acabou. Não te lembras? Não cometas o mesmo erro. Um brilho apareceu nos meus olhos. Tinha estado à espera dessa frase. Ah, então foi isso. Então há 10 anos foram vocês, os Ribeira, que arruinaram o meu pai. A senhora Adélia ficou gelada, dando-se conta do seu deslize, mas a sua arrogância impediu-a de recuar. E que tem? Foi porque era um estúpido, não conhecia os seus limites.
E tu és igual. Obrigada pela informação, disse, levantando meu telefone que estava a gravar. Toda a nossa conversa, incluindo as suas ameaças e a sua confissão, ficou gravada. Acho que a polícia se interessará muito por esta gravação. O rosto da senhora Adélia ficou branco como papel. Olhou fixamente para o telefone balbuciando. Agora, por favor, vá-se embora. Não a acompanho, disse com voz gélida. E diga a Diogo que se quer resolver isto, que venha ter comigo com uma atitude mais sincera, que não envie a sua mãe para fazer papel de ridículo. A senhora Adélia saiu cambaleando, completamente derrotada. Observei-a ir-se embora com um sorriso frio nos lábios. Terá a família Ribeira gostado desta prenda surpresa? O escândalo da ex-sogra a assediar a sua ex-nora converteu-se na conversa da cidade. A gravação de áudio que acidentalmente se filtrou, onde a senhora Adélia não só me ameaçava, como também admitia o envolvimento da sua família na queda do meu pai há 10 anos, causou um terremoto. A reputação do Grupo Ribeira, já por terra, após o escândalo da licitação, ficou completamente destruída. Os sócios que restavam apressaram-se a cortar laços. A família Ribeira ficou totalmente isolada. Nessas circunstâncias, Diogo não teve outra escolha senão mudar de tática. Sabia que a agressão e as ameaças não funcionavam comigo. Decidiu voltar ao papel que melhor interpretava, o de vítima. Convocou-me para uma casa de chá tranquila numa ruela. Aceitei. Queria ver que novo truque tirava da manga. Diogo chegou com um aspecto lamentável, por barbear, com a roupa amarrotada e olheiras profundas. Parecia 10 anos mais velho. Assim que me viu, em vez de se sentar, ajoelhou-se no chão. Inês, suplico-te, disse com a voz quebrada, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sei que errei. Tudo é culpa minha. Sou um desgraçado, um cabrão. O dinheiro e essa mulher cegaram-me. Por favor, perdoa-me. Perdoa a minha família. Bate-me, grita comigo, faz o que quiseres, mas não te metas com os meus pais. São idosos, não suportarão este golpe, falava enquanto batia com a cabeça no chão. Era uma atuação magistral, muito convincente. Se fosse a Inês de há um ano, talvez me tivesse enternecido, mas agora o meu coração era de pedra. Sentei-me ali a desfrutar tranquilamente do meu chá, observando o seu teatro. Levanta-te, disse sem emoção. O chão está sujo. Ao ver que não reagia, Diogo levantou o olhar com os olhos avermelhados. Inês, sei que ainda sentes algo por mim, não sentes? Tivemos 5 anos felizes. Eu divorciar-me-ei de Antônia. Voltarei contigo. Começaremos de novo. E quanto ao Grupo Ribeira, direi ao meu pai que tu venda tudo ao preço mais baixo, como desculpa. Só retira o projeto da central de resíduos e diz à polícia que tudo foi um mal-entendido. De acordo? Comecei a rir, uma risada fria. Diogo, tomas-me por estúpida, vender-me uma empresa afogada em dívidas e escândalos legais para que eu resolva os vossos problemas? És um calculista de primeira. As tuas súplicas são tão falsas como os teus cálculos. O rosto de Diogo mudou. Sabia que o tinha desmascarado. A sua expressão de vítima desapareceu, substituída por uma raiva mal disfarçada. Levantou-se de um salto. Inês, não exageres. Eu é que exagero ou é que vocês nunca souberam o que é o respeito? Repliquei. Nesse momento, a porta da sala de chá abriu-se de repente. O advogado Matos entrou. Tinha estado à espera cá fora, segundo o meu plano. Aproximou-se, pôs uma mão protetora no meu ombro e olhou para Diogo com frieza. Senhor Varela, parece que a conversa não está a correr bem. Se tem intenção de ameaçar a minha cliente, ligaremos imediatamente à polícia. Diogo olhou para Lourenço e, de repente, empalideceu com os olhos esbugalhados pelo pânico. Gaguejou apontando-o. Tu és o advogado de Pacotilha que representou a família de Inês no julgamento de há 10 anos. Tanto Lourenço como eu ficamos atônitos. Virei-me para Lourenço com uma sensação de caos no meu interior. O advogado do meu pai naquele julgamento era Lourenço? Por que é que nunca mo tinha dito?
Diogo soltou uma gargalhada demente. Ah, que bom. Então estavam mancomunados desde o início para me enganar. Que esperta és. Até recuperaste o teu antigo namorado para te vingares do teu ex-marido. Que teatro! Que disparates dizes, gritou Lourenço. Mas já era tarde. As palavras de Diogo foram como um martelo na minha cabeça. Tudo estava a ficar mais complicado do que eu pensava. Lourenço, a pessoa em quem mais confiava, o leal sócio do meu pai. Quem era ele realmente nesta história do passado? E por que é que mo tinha escondido? 1000 perguntas surgiram na minha mente sem resposta. Depois de Diogo se ter ido embora com o seu sorriso malévolo, o ambiente na casa de chá tornou-se pesado. Virei-me para olhar Lourenço diretamente. Pela primeira vez desde que trabalhávamos juntos, olhei para ele com desconfiança. A confiança absoluta que tinha nele tinha se estilhaçado. Lourenço, disse tentando manter a calma. É verdade o que Diogo disse. Foste tu o advogado do meu pai há 10 anos? Lourenço não evitou o meu olhar. Assentiu com uma expressão de incômodo e remorso. Sim, senhora. Naquela altura eu era um recém-licenciado, sem experiência. Fiz tudo o que pude. Mas por que não mo disseste? Interrompi-o, a minha voz subindo de tom. Por que me escondeste algo tão importante? Ou será que tu também tens algo a esconder em tudo isto? Não é assim, apressou-se a explicar Lourenço. Não lhe disse porque não queria reabrir uma ferida. Esse caso foi um grande fracasso na minha carreira e o meu maior remorso por não ter podido ajudar o senhor Soares. Quando ele voltou a procurar-me para gerir o fundo fiduciário, pediu-me que não mencionasse o passado. Disse que não queria que isso a afetasse a si. A sua explicação parecia lógica, mas a dúvida já tinha criado raízes no meu coração. Diogo chamou-te meu antigo namorado. Embora saiba que era só para provocar, fez-me sentir incomodada. Precisava de descobrir a verdade por mim mesma. Acreditarei em ti, por agora, disse levantando-me. Mas a partir de hoje, quero que me informes de tudo, sem me esconderes absolutamente nada. Saí da casa de chá com o coração apertado. Sentia-me sozinha de novo neste caminho. Já não podia confiar plenamente em ninguém. As palavras de Diogo e da sua mãe ressoavam na minha cabeça. O mesmo erro do teu pai. Tinha de descobrir o que aconteceu há 10 anos. De repente, recordei algo, a antiga casa da minha família, onde cresci. Recentemente tinha autorizado a sua demolição para construir um centro comercial. Todas as lembranças dos meus pais tinham sido retiradas. Mas tive o pressentimento de que o meu pai poderia ter deixado algo importante que não queria que ninguém encontrasse. Conduzi diretamente para a obra. A casa já não estava lá, só restavam escombros e muros a meio demolir. O pó cobria tudo. Falei com o encarregado da obra e pedi-lhe que detivessem temporariamente a demolição na zona do antigo escritório do meu pai. Por favor, que os seus homens tenham cuidado nesta área, disse, assinalando os alicerces. O meu pai era muito meticuloso. Poderia ter escondido documentos importantes. O encarregado olhou para mim com ceticismo, mas anuiu. Fiquei ali debaixo do sol abrasador, a observar cada pá de terra. O tempo passava lentamente. Quando estava prestes a render-me, um operário gritou. Senhora, aqui há algo. Corri para lá. Debaixo do velho chão de cimento, depois de levantar uma tábua de madeira podre, havia uma pequena caixa de metal oxidada pelo tempo. O meu coração batia forte. Era isto. O operário ajudou-me a tirar a caixa. O cadeado estava tão oxidado que não se conseguia abrir. Tivemos de usar uma barra de ferro para forçá-la. Lá dentro, cuidadosamente embrulhado num tecido de seda desbotado, havia um caderno de cabedal velho e gasto. Com as mãos a tremer, abri o caderno. A caligrafia familiar do meu pai apareceu diante de mim. Era o seu diário. Sentei-me num monte de tijolos, sem me importar com o pó, e comecei a ler. Página após página, o diário revelava um passado doloroso que nunca tinha conhecido. O meu pai e Sebastião Ribeira tinham sido grandes amigos, começando juntos do zero.
Tinham desenvolvido uma patente revolucionária em materiais de construção, mas a ganância mudou Sebastião. Roubou a patente, registrou-a em seu nome e expulsou o meu pai da empresa que tinham fundado juntos. O meu pai levou-o a tribunal. O jovem e apaixonado, mas inexperiente advogado que o defendeu era Lourenço. O diário detalhava os meses de luta solitária do meu pai. Sebastião usou o seu dinheiro e poder para comprar testemunhas e falsificar provas. O meu pai perdeu o julgamento de forma humilhante. Não só perdeu a sua criação, mas também o seu melhor amigo. A sua empresa foi esmagada pelo Grupo Ribeira até a falência. A maior dor do meu pai não foi a perda material, mas sim a traição. E então a última página do diário deixou-me petrificada. O meu pai tinha escrito: "O ódio dele por mim é muito profundo. Não é só pela patente, parece haver um rancor mais profundo que desconheço. Ele jurou que fará toda a minha família pagar, que fará a minha filha sofrer. Devo proteger a Inês a todo o custo." Fechei o diário. As lágrimas corriam pelas minhas bochechas. Agora percebia tudo. Diogo aproximou-se de mim, casou comigo, não por amor, mas como parte do cruel plano de vingança do seu pai. O meu casamento, a minha felicidade, tudo tinha sido um teatro construído sobre o ódio da geração anterior. O meu ódio já não era só para com Diogo, mas para com toda a família Ribeira. Não só me vingaria por mim, mas também pelo meu pai. A comoção do diário do meu pai levou-me vários dias para me acalmar. O ódio entre as nossas famílias era muito mais profundo do que eu imaginava. Já não era a história de um marido infiel, mas sim uma conspiração de vingança que abrangia uma geração. Isto só fortaleceu a minha determinação. Entretanto, a situação da família de Diogo piorava. O Grupo Ribeira estava à beira da falência, com dívidas bancárias que não podiam pagar. O luxuoso apartamento onde Diogo e Antônia viviam estava prestes a ser penhorado. De ser uma menina rica, Antônia teve de enfrentar a dura realidade. E quando o barco se afunda, os ratos são os primeiros a fugir. Numa noite, recebi uma chamada de um número desconhecido. Uma voz familiar, mas temerosa, soou do outro lado. Sou eu, Antônia. Surpreendi-me um pouco. Por que é que me ligas? Quero ver-te. Há algumas coisas que acho que te interessarão muito ver, disse Antônia, hesitante. Mas tem de ser em segredo, para que Diogo não saiba. Hesitei. Não sabia o que ela tramava. Mas o meu instinto disse-me que poderia ser uma oportunidade. De acordo, hora e lugar. Decido eu. Encontramo-nos numa pequena cafetaria escondida num beco. Cheguei cedo e escolhi um canto discreto para observar. Pouco depois chegou Antônia. Já não era a jovem glamourosa e altiva de antes. Agora parecia exausta e macilenta. Usava um vestido simples, máscara e óculos de sol. Olhava à sua volta com nervosismo. No seu braço vi uma nódoa negra. Senta-te. Antônia sentou-se e tirou a máscara e os óculos. O seu lindo rosto tinha alguns arranhões e o lábio inchado. Foi Diogo, não foi? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela sentiu com os olhos cheios de lágrimas. Desde que a empresa começou a ter problemas, mudou por completo. Bebe, joga e depois descarrega a sua raiva em mim. Diz que a culpa é toda minha, que a minha família é inútil por não o ajudar. É um monstro. Fiquei em silêncio sem mostrar compaixão. Era o caminho que ela tinha escolhido. Não me ligaste só para te queixares, pois não? Antônia respirou fundo para se acalmar. Tirou uma pequena pen USB preta da sua mala e deslizou-ma. Aqui está tudo o que precisas. Diogo é muito cuidadoso, mas também muito arrogante. Guarda todas as provas dos seus negócios ilegais. Contratos de branqueamento de dinheiro, livros de contabilidade B. Tudo no seu computador pessoal. Acha que ninguém lhe pode tocar, mas eu fiz uma cópia de tudo. Olhei para a pen USB e depois para Antônia. Por que fazes isto? Porque o trais. Antônia sorriu com amargura. Traí-lo? Ele traiu-me a mim primeiro. Prometeu-me uma vida de luxo e agora, o quê?
Estamos afogados em dívidas. Até me roubou as minhas últimas poupanças para pagar as suas dívidas de jogo. Fui estúpida por acreditar em alguém como ele. E o que ganho eu com isto? Fui direta. Algo que acho que é o mais importante para ti, disse, aproximando-se. Ouvi uma conversa entre Diogo e o pai. Falavam do plano para se vingarem da tua família. Diogo gravou essa conversa com o seu telefone como forma de ter o pai sob controle. Encontrei essa gravação. Está tudo nesta pen USB. O meu coração bateu forte. Aí estava, a prova definitiva que desmascarava toda a conspiração dos Ribeira. O que queres em troca? 5 milhões de euros, disse Antônia, e um bilhete de avião para sair do país. Não quero ficar aqui nem mais um segundo. Quero começar de novo. Trato feito, disse sem hesitar. Depois de verificar que o que está aqui é real, terás o que queres. Peguei na pen USB. Quando me preparava para me levantar, Antônia deteve-me. Mais uma coisa, disse hesitante. Há uma pasta encriptada chamada Lourenço. Tentei abri-la, mas não consegui. Não sei o que contém, mas vi Diogo a revê-la muitas vezes. Talvez tenha a ver com o teu advogado. Fiquei gelada. Lourenço. Outra vez. Lourenço. A suspeita voltou a surgir com força. Assenti a Antônia e fui-me embora rapidamente. De volta ao escritório, liguei a pen USB. O que Antônia disse era certo. Inúmeras provas dos crimes de Diogo e do grupo Ribeira. E ali estava a gravação. As vozes de Diogo e Sebastião Ribeira a detalhar o plano para arruinar o meu pai. Como Diogo devia seduzir-me e enganar-me para se apoderar da fortuna dos Soares e vingar o rancor do passado. Cerrei os dentes e os punhos com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. O ódio consumia-me, mas obriguei-me a manter a calma. Procurei a pasta encriptada chamada Lourenço. Tal como Antônia disse, requeria uma password complexa. Sabia que não podia abri-la sozinha, mas também não podia dar lá a Lourenço. O que devia fazer? Esta pequena pen USB era a minha arma definitiva e, ao mesmo tempo, uma bomba relógio que poderia destruir tudo. A segurar a pen USB, senti como se queimasse na minha mão. Continha o poder para destruir a família Ribeira, mas também semeava em mim uma grande dúvida sobre Lourenço, a pessoa em quem mais me apoiava. Não podia agir às cegas. A primeira coisa que fiz foi cumprir a minha promessa a Antônia. Transferi 5 milhões de euros para uma conta dela no estrangeiro e comprei-lhe um bilhete de primeira classe para o Canadá. Não queria ter alguém tão pouco fiável como ela por perto. Só quando tive a certeza de que tinha abandonado Portugal é que me senti tranquila. Depois tinha de ocupar-me do arquivo Lourenço. Decidi não o confrontar diretamente. Se realmente escondia algo, nunca o admitiria. Em segredo, contactei um perito em cibersegurança de primeiro nível, alguém sem vínculos com o mundo empresarial ou legal de Lisboa. Para garantir a confidencialidade, dei-lhe a pen USB e pedi-lhe que decifrasse a password a todo custo. Enquanto esperava, tentei agir com normalidade com Lourenço, mas a distância e a desconfiança eram evidentes. Já não partilhava os meus pensamentos com ele tão abertamente. Ele pareceu notá-lo. O ambiente entre nós tornou-se tenso. Numa tarde, incapaz de suportar mais, chamei-o ao meu escritório. Decidi pô-lo à prova uma última vez. Lourenço, disse olhando-o nos olhos. Pensei muito no caso de há 10 anos. Quero saber a verdade. Quanto te pagaram os Ribeira para ficares em silêncio? Disse-o com dureza, usando as palavras pagaram e silêncio para ver a sua reação. Um rasto de dor atravessou o seu rosto. Senhora Inês, já lhe disse, as coisas não são como pensa, disse com voz firme. Não posso revelar os detalhes pelo dever de confidencialidade com o meu cliente, o seu pai. Por favor, acredite em mim. Acreditar em ti? Ri com amargura. Como queres que te acredite se insistes em esconder-me a verdade? O meu pai era teu cliente, mas eu sou a filha dele. Tenho o direito de saber. A nossa discussão intensificava-se quando a porta do escritório se abriu de repente.
Alice, a minha antiga assistente, entrou a correr, coberta de feridas. A sua roupa estava rasgada. Tinha um corte na testa que sangrava e estava pálida de medo. Senhora Inês, gritou a chorar e abraçou-se a mim. Alice, o que te aconteceu? Segurei-a horrorizada. Quem te fez isto? Lourenço também correu para nós preocupado. Chama uma ambulância. Não, não é preciso, disse Alice sem fôlego. Estou bem. Tenho de lhe dizer algo. A tremer, tirou do bolso outro telefone com o ecrã partido. Depois de lhe dar a pen USB, sentia-me culpada pelo meu primo, mas sabia que os Ribeira eram má gente. Voltei ao antigo escritório, fingindo que procurava algo, e coloquei o microfone no escritório de Diogo. Consegui provas de que ele transferiu mais dinheiro para outro funcionário para evitar a prisão. Mas ele descobriu-me, bateu-me e tirou-me o telefone com a gravação. Por sorte, consegui enviar o arquivo para este telefone de reserva. Alice tremia enquanto falava. Disse que não nos deixaria em paz, nem a si, nem a mim. Senhora Inês, tenho muito medo. Abracei-a com força, sentindo uma mistura de raiva para com Diogo e compaixão por esta rapariga inocente que se tinha arriscado por mim. Diogo tinha se convertido num animal encurralado. Estava disposto a tudo. Calma, estou aqui, acalmei-a, mas o meu coração era um turbilhão. Lourenço, chama a segurança para que reforcem a nossa proteção e avisa a polícia. Desta vez, não o deixarei escapar. A situação tinha se tornado extremamente perigosa. Diogo tinha ficado louco e perigoso. Sabia que não pararia perante nada para silenciar quem conhecia os seus segredos. Não podia ficar à espera do seu próximo movimento. Decidi desferir o golpe final, um golpe público que não lhe desse oportunidade de se defender. Anunciei aos meios que a Fundação Soares organizaria uma grande gala de beneficência no Hotel Pestana Palace, em Lisboa, um dos lugares mais luxuosos da cidade. O propósito era angariar fundos para ajudar mulheres vítimas de violência de gênero e empreendedoras em dificuldades. Toda a elite empresarial, política e social foi convidada. Sabia que, mesmo que não quisessem, Sebastião Ribeira e Diogo teriam de comparecer. A sua ausência num evento tão significativo só pioraria a sua imagem pública. Preparei a gala com esmero. Não era apenas um ato de beneficência, era o meu palco final. Tinha preparado um vídeo com todas as provas contra Diogo. As fotos com Antônia enquanto fingia estar doente, a gravação da conversa com o pai sobre o plano de vingança, os documentos de desvio de dinheiro, branqueamento e suborno, tudo seria projetado na gala. Na noite do evento, apareci com um vestido de gala preto brilhante, como um céu estrelado. Queria ser a escuridão que estava prestes a devorar o meu inimigo. Lourenço acompanhava-me, mas havia uma distância invisível entre nós. Ele não conhecia o meu plano e eu não conhecia o seu segredo. A gala foi espetacular. Luzes, música clássica, copos de champanhe, conversas superficiais. Os Ribeira chegaram. Sebastião parecia macilento e envelhecido. Diogo tentava manter a compostura, mas o seu olhar não parava de me procurar, cheio de rancor e medo. No auge da noite, subi ao palco. Todos os holofotes se centraram em mim. Minhas senhoras e meus senhores, comecei com voz firme e clara. Estamos aqui para ajudar mulheres que tiveram menos sorte. Eu própria sou uma mulher que sofreu traição, engano e dor. A história que lhes vou contar é a inspiração desta fundação. Fiz um sinal. O grande ecrã atrás de mim iluminou-se e o vídeo começou. A sala ficou em silêncio e depois explodiu em murmúrios de espanto à medida que a verdadeira face de Diogo ficava descoberto. Ele e o seu pai ficaram sem sangue no rosto. Tentaram fugir, mas a minha equipa de segurança impediu-o. Inês, como te atreves? Gritou Diogo desesperado. Quando o vídeo terminou com as imagens das feridas de Alice, peguei no microfone de novo com a voz embargada. E esta é a jovem valente que me ajudou a desmascarar a verdade e que foi brutalmente agredida por este criminoso. Ela deveria ter estado aqui esta noite.
Nesse momento, Diogo, num arrebato de loucura, arrebatou o microfone da banda. Tudo é mentira, essa vaca está a difamar-me. Não acreditem nela. O verdadeiro desprezível é o advogado que está ao seu lado. Foi ele que há 10 anos aceitou um suborno do meu pai para os prejudicar a eles. A sala voltou a comover-se. Todos os olhares se dirigiram a Lourenço. Ele ficou paralisado, pálido. No meio desse caos, o meu telefone vibrou. Era um número do hospital. Um mau pressentimento invadiu-me. Diga, é a Inês Soares? Disse uma enfermeira com voz alarmada. Ligamos para informar que a menina Alice acaba de sofrer um grave acidente de viação em frente ao hotel. Uma testemunha diz que o condutor que a atropelou era o senhor Diogo Varela. O telefone caiu-me das mãos. Todo o som à minha volta desvaneceu-se. Só vi o rosto horrorizado de Lourenço e o sorriso demente de Diogo antes que tudo se tornasse negro. Não sei como cheguei ao hospital. Tudo estava turvo. Só vi a luz branca dos corredores e o cheiro a desinfetante. Lourenço corria ao meu lado chamando-me, mas eu não ouvia nada. A minha mente só conseguia ver Alice num charco de sangue e as palavras da enfermeira. A culpa é toda minha, se eu não a tivesse metido nisto. Chegamos às urgências. A porta estava fechada, a luz vermelha do bloco operatório acesa. Desmoronei-me num assento, a tremer incontrolavelmente. A culpa e a impotência consumiam-me. Lourenço sentou-se ao meu lado e pôs-me uma mão no ombro. Inês, acalma-te. Acalmar-me? Gritei a chorar. Como queres que me acalme? Alice está lá dentro a lutar pela vida e o que lhe fez isto continua livre. O que te caluniou a ti também. Virei-me para ele com o rosto banhado em lágrimas. Diz-me a verdade. Que história é essa do suborno que Diogo disse? A estas alturas ainda vais esconder-me? Lourenço olhou para mim com uma expressão de dor e remorso. Apertou os punhos e, finalmente, com grande determinação, falou com voz rouca. De acordo, vou contar-te tudo, mas promete-me que, ouças o que ouvires, manterás a calma. Contou-me que há 10 anos, depois de o meu pai perder o julgamento, estava devastado. Sabia que não podia vencer Sebastião Ribeira pela via legal, mas não se rendeu. Reuniu-se em segredo com ele e ameaçou-o com provas de uma evasão fiscal do Grupo Ribeira, forçando-o a pagar-lhe uma compensação. O dinheiro que Diogo chamou suborno era, na verdade, a indemnização que o teu pai arrancou aos Ribeira. Mas, para guardar as aparências, assinaram um acordo de confidencialidade que, como advogado, tive de respeitar. Por isso é que não te podia dizer. Jurei-o ao teu pai. Fiquei atônita. O meu pai não tinha sido fraco. Tinha lutado à sua maneira. Mas isso não é tudo, continuou Lourenço com voz sombria. Depois da morte do teu pai, sempre senti que algo não encaixava. A saúde dele deteriorou-se demasiado depressa. Investiguei por minha conta e descobri algo terrível. Olhou para mim com dificuldade. Inês, é possível que o teu pai não tenha morrido de doença. Tenho provas que sugerem que Sebastião Ribeira o esteve a envenenar lentamente durante muito tempo com uma erva difícil de detetar. Fazia com que os sintomas parecessem os da velhice, mas na verdade foi um assassinato. O sangue gelou-me. Envenenamento. Assassinato. O meu inimigo não era apenas um burlão, era um assassino a sangue frio. Não só arruinou o meu pai, tirou-lhe a vida. Um ódio supremo, capaz de queimar tudo, invadiu-me. Nesse momento, a porta do bloco operatório abriu-se. Um médico saiu esgotado. Familiares da paciente, Alice. Superou a fase crítica, disse, tirando a máscara. Teve sorte, mas o impacto foi muito forte. Sofre um traumatismo crânioencefálico e múltiplas lesões. Precisará de muito tempo para recuperar e se acordará ou não. Só o tempo o dirá. Lourenço e eu suspiramos aliviados, mas o coração continuava apertado. Transportaram Alice para a UCI. Só a podíamos ver através de um vidro. O seu rosto estava pálido, a cabeça enfaixada, rodeada de cabos e máquinas. De repente, o hospital mergulhou no caos. Gritos, enfermeiras e guardas a correr. Está ali, apanhem-no.
Uma figura bêbada e cambaleante correu na nossa direção. Era Diogo. Tinha escapado do hotel e de alguma forma tinha chegado até ali, certamente para verificar se Alice estava morta. Inês, aqui estás, gritou com os olhos injetados em sangue pelo álcool e pelo ódio. A culpa é toda tua. Destruíste a minha vida. Os guardas tentaram contê-lo, mas ele resistiu com fúria. No aperto, apontou para Lourenço e para mim e riu como um maníaco. Achas que ganhaste? O meu pai lixou o teu pai, e eu vou lixar-vos a vós. Sim, foi o meu pai que o matou. Matou-o lentamente com dor. Estão a ouvir? A sua confissão ecoou no corredor. Todos ficaram gelados. Nessa altura, chegou a polícia. Algemaram-no e levaram-no enquanto ele continuava a gritar. Tudo aconteceu muito depressa. A sua confissão em frente à polícia e múltiplas testemunhas converteu-se na prova irrefutável, mas não senti satisfação, apenas um esgotamento imenso. Permitiram-nos entrar para ver Alice. Sentei-me ao seu lado e peguei na sua mão fria. De repente, os seus dedos moveram-se. Os seus olhos abriram-se lentamente. Senhora Inês. A sua voz era um sussurro. Alice, acordaste? Tenho de lhe dizer, disse com dificuldade. Eu não sou uma simples assistente. Sou a filha ilegítima de Sebastião Ribeira. Lourenço e eu ficamos petrificados. A minha mãe foi enganada e abandonada por ele. Continuou com lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Aproximei-me de si para me vingar dele. Encontrei a prova final. A carta de suicídio que ele escreveu, a confessar tudo, está no cofre da antiga quinta dos Ribeira. Tende a conseguir. Dito isto, desmaiou pelo esgotamento, mas as suas palavras tinham desvendado a última peça do quebra-cabeças, uma verdade que ninguém podia imaginar. A notícia sobre a verdadeira identidade de Alice e a carta de confissão chegou de alguma forma aos ouvidos de Diogo enquanto estava detido, provavelmente por um polícia corrupto. Para Diogo, foi o golpe de misericórdia. Sabia que se essa carta viesse a público, a sua família estaria acabada. A loucura empurrou-o para o seu último ato. Aproveitando um descuido durante um transporte, atacou a polícia e escapou. O seu único objetivo agora era o hospital, silenciar Alice e destruir-me a mim. Depois de ouvir Alice, Lourenço e eu alertamos a polícia e preparamo-nos para ir à quinta dos Ribeira. Mas um mau pressentimento invadiu-me. Não me sentia tranquila deixando Alice sozinha. Lourenço, vai tu com a polícia. Eu fico aqui mais um pouco à espera de notícias dos médicos. Lourenço hesitou, mas acedeu. Tem muito cuidado. Voltarei já. Quando se foram, voltei ao quarto de Alice. O hospital à noite estava silencioso. Enquanto caminhava pelo corredor, uma sombra saiu de uma esquina, tapou-me a boca e arrastou-me. O cheiro a álcool e suor azedo atingiu-me. Era Diogo. Levou-me para o parque de estacionamento subterrâneo, um lugar deserto e sem câmaras. Tirou um canivete e pô-lo no meu pescoço. Achavas que tinhas ganho, vaca? Sibilou. Assim que desapareçam tu e a minha irmã bastarda, tudo terá terminado. Diogo, estás louco? Entrega-te. Tentei manter a calma. Entregar-me? Riu às gargalhadas. Para apodrecer na prisão? Nunca. Levar-te-ei a reunir-te com o teu pai. Arrastou-me para o seu carro. Nesse momento, um grito ecoou. Diogo! Era Lourenço. Tinha voltado. Não tinha ficado tranquilo. Ao vê-lo, Diogo ficou ainda mais violento. Chegas mesmo a tempo. Morrerão juntos como dois pombinhos. Empurrou-me com força e atirou-se sobre Lourenço com um canivete. Os dois homens lutaram. Lourenço, embora não fosse um lutador, defendeu-se com valentia para me proteger. No meio do caos, peguei num extintor e bati-lhe nas costas com todas as minhas forças. Diogo cambaleou, o canivete caiu-lhe. Lourenço aproveitou para o derrubar e imobilizar. Nesse momento, soaram as sirenes da polícia. Tinham notado algo estranho e tinham regressado. Dezenas de agentes armados rodearam-nos. Desta vez, Diogo não tinha escapatória. Foi algemado e preso. O seu olhar ainda cheio de ódio para comigo. Fiquei ali sem fôlego, sentindo que as pernas me falhavam.
Lourenço correu a abraçar-me. Estás bem? Feriu-te? Neguei com a cabeça e afundei o rosto no seu peito, sentindo o seu calor e segurança. O pesadelo finalmente tinha terminado. Com a ajuda da polícia, chegamos à antiga capela dos Ribeira. O cofre estava escondido atrás de uma antiga tapeçaria. Lá dentro, tal como Alice disse, havia um envelope amarelado. Abri-o com as mãos a tremer. Era uma longa carta escrita por Sebastião Ribeira. Nela confessava tudo. O ódio ancestral entre as suas famílias, a inveja que consumiu a sua amizade com o meu pai, o roubo da patente e o lento envenenamento do seu antigo amigo. Ao fim da carta, havia um arrependimento tardio e uma súplica de perdão. Juntamente com a carta, um pequeno frasco de veneno, provavelmente para tirar a própria vida. Ao segurar a carta, senti uma mistura de emoções. O meu inimigo tinha exposto os seus próprios crimes, mas não senti vitória, apenas cansaço e tristeza por uma vida consumida pelo ódio. Ao voltar para casa, revi de novo o diário do meu pai. Preso na última página, um pequeno pedaço de papel que tinha ignorado caiu. Era a letra do meu pai, escrita nos seus últimos dias. Inês, meu amor. Já sei toda a verdade sobre Sebastião. Encontrei uma cópia da carta de arrependimento que ele ocultava. O ódio destruiu a ele e quase me destruiu a mim. Mas no final, escolho perdoar porque não quero que a minha filha viva presa nesta espiral de ódio. Vive uma vida em paz, minha filha. Esse é o maior legado que te deixo. As lágrimas brotaram. O meu pai tinha sabido de tudo e tinha escolhido o perdão. O meu grande pai. Compreendi que a vingança definitiva não é destruir o inimigo, mas sim libertar-se a si mesma das correntes do ódio. Entreguei todas as provas à polícia, mas só apresentei queixa pelos crimes cometidos pessoalmente por Diogo. Tentativa de homicídio de Alice, desvio de dinheiro, sequestro e ameaças de morte. A dívida de sangue da geração anterior decidi fechar, lá tal como o meu pai desejava. Um ano depois, a Fundação Soares cresceu com força. Ajudei inúmeras mulheres em situações difíceis. Alice, após uma longa reabilitação, recuperou milagrosamente. Decidi usar parte da sua herança para dirigir a fundação comigo. Antônia, do Canadá, enviou-me uma carta de agradecimento. Tinha começado uma nova vida a estudar algo que a apaixonava. Diogo foi condenado a 20 anos de prisão. A sua mãe, após tantos golpes, afundou-se numa profunda depressão. Encarreguei-me de que fosse internada numa residência de luxo com todas as despesas cobertas pela minha fundação. Hoje é um dia ensolarado. Lourenço e eu estamos a visitar a campa do meu pai. Deixo um ramo de flores brancas. Pai, segui o teu conselho, sussurro, e encontrei a minha paz. Lourenço pega na minha mão. Tenho a certeza de que onde quer que esteja, está muito orgulhoso de ti. Olhamo-nos e sorrimos. O nosso amor tinha florescido de forma natural através da tempestade. Não era apaixonado e ruidoso, mas sim profundo e sólido, construído sobre a compreensão e a confiança. Quando nos íamos embora, um furgão prisional passou ao nosso lado. Através da janela, vi um rosto familiar, macilento e sem vida. Era Diogo num transporte para uma visita médica. Ele também nos viu. O seu olhar já não continha ódio, apenas um vazio absoluto. Desviei o olhar, apertei a mão de Lourenço, virei-me e caminhei com ele na direção do sol. O passado tinha ficado para trás. Um futuro feliz esperava-nos.